Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Enfim, amados, queremos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Deus tem nos concedido de estar sendo um canal de bênção na vida de vocês que nos acompanham aí no Facebook e no meu perfil Mensagens do Apóstolo, tá ok? E também tem me seguido também aí no Twitter Apóstolo Oficial e no Instagram também Apóstolo Oficial. Fora as outras páginas no Facebook, jornalista Apóstolo Claudiano Martins, jornalista Apóstolo Martins, e o Facebook também da minha esposa, da Bispa Roseli, dos Santos. Enfim, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês têm sido bênçãos em nossas vidas, compartilhando as mensagens que nós temos colocado, postado, e também participando também dos eventos que nós temos realizado em nossa sede na Igreja Apostólica Tabernáculo Divino e também no Copan, Convenção de Pastores Missão Mundial, tá certo? Mas eu estou aqui para mim fazer vamos falar uma recapitulação de tudo quanto foi ministrado ontem, dia 26 de 1 de 2019, pelo Bispo Eduardo Bravo, onde ele ministrou sobre o tema suicídio de pastores e pastoras. Ele trouxe uma palavra muito boa que você vai estar vendo logo logo aí no YouTube, né? A minha equipe está preparando, está editando, tá, o vídeo da mensagem do Bispo Eduardo Bravo, da Igreja Universal do Reino de Deus. E assim que a minha equipe editar, a minha equipe vai estar colocando lá no meu canal do Apóstolo Martins e também no canal também do Copan, tá ok? Mas eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês a respeito do que foi comentado ontem. Alguns pastores ficaram até após o término, que estava uma unção tão grande que ninguém queria retornar para os seus lares e para os seus afazeres, tá certo? Porque a unção estava muito grande ontem ali na nossa sede no Copan. E eu quero trazer aqui uma palavra baseado num versículo que o Bispo Eduardo Bravo ele havia feito comentário, né, em Isaías capítulo 11 e capítulo 11, versículo 1 e 2. Ele leu o 2, mas eu vou ler o 1 e o 2. Isaías 11, 1 diz assim: Então brotará o rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. São 7 espíritos, né, conforme está lá em Apocalipse, que Deus é o Pai dos 7 espíritos. Mas eu quero trazer aqui uma analogia, ou seja, uma tipologia desses 7 espíritos, baseado em a vida de Sansão. A vida de Sansão. Sansão ele tinha 7 tranças. E as 7 tranças de Sansão também tem um significado muito grande em relação a esse assunto que foi abordado ontem sobre suicídio de pastores. O bispo Eduardo ele abordou sobre a luz, o candelabro, abordou esse versículo que eu citei, de Isaías 11, 2, que fala a respeito do ministério do Messias. É uma profecia para Jesus, é uma profecia messiânica do profeta para o ministério do Messias, que ele teria esses 7 espíritos sobre ele, Jesus. Realmente ele teve.
e tem, que ele é Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês. Em Juízes 16, 9, nós vamos encontrar que Sansão, ele perde toda a sua fortaleza, ele perde toda a unção de Deus quando ele resolve contar para a sua esposa Dalila aonde consistia a sua força. E aí tem também uma série de motivos que levou ele a perder a unção de Deus. A primeira motivo que leva ele a perder a unção de Deus foi a desobediência de Sansão em relação aos seus pais. Em Juízes 14, versículo 3, na parte A, nós encontramos que Sansão, ao escolher para si uma esposa filisteia, ele desprezou o conselho de seus pais, esquecendo que estava sob a lei e os profetas. E também ele conhecia muito bem o 5º mandamento, certo? Da lei que dizia, honra o teu pai e a tua mãe, que é mandamento, né, de Deus, que está lá em Êxodo 20, 12. E aí começa já a declinar, ele começa já a perder uma trança dele, ele já começa a perder uma unção, porque ele passa a desobedecer o seu pai e a sua mãe, que era contra esse casamento dele com a Filisteia. E assim por diante. Aí ele entra na desobediência. Em 2 Samuel 15, 22, nós vamos encontrar também a desobediência, o que leva a pessoa a cometer uma desobediência. Ele vai ter uma causa, é causa e efeito. E Sansão, ele perde a sua primeira trança quando ele desobedece o seu pai e a sua mãe, que não aceitava o casamento dele com essa filisteia. A segunda causa foi a falta de fé de Sansão. Em Juízes 14, versículo 3, na parte B, ele responde as palavras acima aos seus pais. Sansão idealizou o seu futuro ao lado da primeira mulher filisteia, baseado na sua visão carnal. E ela agrada, aos meus olhos, ele fala para os seus pais, né, que ele estava gostando e ela era agradável aos olhos dele. Então eu vejo assim, nos dias que nós estamos vivendo, é um tempo muito difícil, onde as pessoas estão indo muito pela aparência e não estão olhando para o interior. Jesus, ele olha sempre para o nosso coração. Quando Samuel ele vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, ele vai logo no mais forte, no mais bonito, no mais robusto. E Deus fala para ele que não era nenhum daqueles ali, porque Samuel estava olhando para a aparência e Deus olha o interior, Deus olha o coração do homem. E você já conhece a história que Deus escolheu quem? Escolheu Davi para ser rei de Israel. Mas vamos lá. Dentro do tema suicídio de pastores, foi comentado sobre o que leva os pastores a cometer suicídio, são a hipocrisia deles, de estar vivendo uma vida dupla, não é isso? E isso demonstra esse grande índice de suicídio de pastores e de pastoras. Por quê? Vamos lá. No dicionário fala que a palavra hipócrita significa aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra coisa, que dissimula a sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidade ou sentimento que não possui. É uma pessoa fingida, é uma pessoa falso, é simulado, e o significado de simulado, o adjetivo que se dá, é uma pessoa que tem tendência para dissimular, tá certo? Para ocultar reais sentimentos ou intenções. Uma pessoa fingida, uma pessoa falsa,
e é uma pessoa hipócrita, certo? E também é uma palavra também, essa palavra hipocrisia também tem um significado também de falsidade, da pessoa que finge os seus sentimentos, as suas crenças, as suas virtudes, que na realidade não possui. Então é uma hipocrisia. E deriva do latim e do grego. E também significa a representação no teatro. Ou seja, são atores e atrizes que representam no teatro ou mesmo na televisão. Tá certo? Então isso é a palavra hipocrisia, no latim significa isso. Então a gente encontra muitos pastores que são verdadeiramente hipócritas. Eles representam uma coisa em cima do altar, mas na verdade eles estão só representando. Ele é um ator, ela é uma atriz, enquanto que a sua vida não está condizendo com aquilo que ele está pregando, com aquilo que ela está pregando. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a ser uma pessoa dissimulada, começa a ser uma pessoa fingida, começa a ser uma pessoa falsa, ela tem a tendência de cair em desgraça, em ruína. Por isso que eu quero fazer menção aqui das 7 tranças de Sansão, porque enquanto Sansão obedecia a Deus, ele tinha os 7 Espíritos de Deus sobre a sua cabeça, repousava sobre Sansão o Espírito do Senhor, repousava sobre Sansão o Espírito de sabedoria. Ele era sábio, ele era sábio, Sansão, mas também ele tinha grande entendimento também, Sansão. Ele também tinha um espírito de conselho, porque Deus colocou ele como juiz, para ele aconselhar o povo e livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Então, Deus tinha mandado ele como um juiz. E tinha o espírito da fortaleza, porque ele com uma queixada de jumento, ele matou 1000, somente com uma queixada de jumento. E também ele tinha o espírito de conhecimento, ele conhecia as coisas de Deus. E também ele tinha também o temor de Deus. Ele teve o temor de Deus até quando ele não se apaixonou pela mulher que acabou com a vida dele. Então isso é um perigo muito grande da gente entrar nesse caminho que Sansão entrou. Sansão entrou num caminho que destruiu a vida dele. Assim são muitos pastores que entram num caminho que acaba destruindo a sua vida e levando a cometer a suicídio. Hipócrita é a pessoa que age como outra e que usa de hipocrisia, que não é leal, principalmente que não é alguém confiável. Não dá para se confiar numa pessoa que é hipócrita. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é. E também ela é uma pessoa que pode ser fingida dentro da própria religião, certo? Dentro da igreja. Ela finge que é santa, que o fogo desce, que faz, igual diz aí no meio dos pentecostais, faz reteté, entendeu? Mas é uma pessoa fingida, que na verdade não é nada disso. Ela está só representando, conforme eu já citei. No latim, o hipócrita era ator e atrizes de teatro, certo? E de circo também, e agora no momento, né, cinema, tá? E televisão. Mas vamos lá. O que está acontecendo então com a Igreja de Jesus? Ela continua santa, ela continua imaculada, ninguém toca na Igreja de Cristo. Mas os homens, sim, os homens estão se afastando da presença de Deus. Os homens estão perdendo os 7 Espíritos de Deus. De Isaías 11, que repousava sobre Jesus, que repousava sobre Sansão. Então a verdade é esta, querido irmão, querida irmã, que me assiste aqui no canal do Apóstolo Martins, e também do canal aqui do Copan. O que acontece é o seguinte: as pessoas estão perdendo o temor do Senhor. Estão simplesmente
brincando com o Evangelho, fazendo do Evangelho comércio. Apóstolo Paulo, ele fala numa das suas cartas, ele foi o que mais escreveu no Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas, foi o maior apóstolo depois de Jesus, foi Paulo. E ele fala que naqueles tempos já havia falsos apóstolos. João também fala, também lá em Apocalipse, que existia falsos apóstolos, como existe hoje também falsos mestres, conforme Pedro fala, como o próprio Jesus também fala em São Mateus 23, ele fala sobre os escribas, que eram os doutores intérpretes da lei, e desde o tempo de Faraó já existia, não fala, desde o Egito já existia os escribas que interpretavam e criavam leis para as províncias e para os reinos daquela época. E no meio do povo de Deus também havia também os escribas que interpretavam a lei para o povo de Deus. E, no entanto, eles acabaram se corrompendo. Se corromperam e acabaram vivendo uma vida de aparência. E Jesus condena eles ali em São Mateus 23. Nós não podemos viver uma vida de aparência. Temos que ser o que nós somos em casa, na rua, dentro do veículo, dentro do metrô, dentro do trem, na feira, no supermercado, na igreja, em qualquer lugar temos que ser a mesma pessoa. Não podemos usar máscara, tá certo? Não podemos ser crente mascarado. Temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, para que todos possam olhar para nós e sentir o desejo de servir o mesmo Deus que nós servimos. Mas, apóstolo, por que então que está acontecendo esse grande índice de homicídio de pastores? Já acabei de dizer para vocês. Vocês vão ver no YouTube, em breve, a mensagem do bispo Eduardo Bravo. Ele fala o que está acontecendo. Eu também já comentei alguma coisa. E estou comentando também o meu ponto de vista. O que leva? O que leva é que a pessoa simplesmente ela perdeu o temor do Senhor. Não tem mais o temor de Deus. Ela sobe no altar, é como se fosse subir num palco para poder se representar. Infelizmente é isso que está acontecendo. Como se fosse um político, digamos assim, sem ofensa, viu? Sem generalizar, porque eu sei que tem um político muito honesto e correto e que cumpre com a sua fala e cumpre com as suas promessas. Eu estou falando assim, não no sentido genérico, generalizando todos os políticos, porque nem todos são ator e nem todas são atrizes, certo? São pessoas, tem alguns que realmente deixa a desejar, mas tem alguns que a gente tem o prazer de dizer, ó, esse é um bom político, esse é um bom presidente. São poucos, mas existem alguns que dá para confiar ainda, tá certo? Mas vamos lá, para não ficar muito longo esse vídeo. Então eu quero compartilhar com vocês esse versículo e dizer para vocês o que leva a pessoa a cometer suicídio. São vários fatores: a depressão, o abandono e, vamos falar, muitas vezes a falta de companheirismo, às vezes a falta também de compreensão da família, compreensão da igreja. Às vezes o ministério também estressa muito o pastor, exige muito do pastor. Eu não quero entrar aqui em detalhes aqui, e nem falar de ministérios que cobram de pastor, que tem que ficar dia e noite dentro da igreja, pregando de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. Mas também não vou falar também sobre esse assunto, porque vai fugir do meu caráter
e eu não sou de ficar falando de igreja de nenhum dos meus companheiros, certo? Cada um vai responder perante Deus naquele dia o que tem feito de bom ou de ruim aqui nessa terra, tá certo? Mas só para concluir, vamos lá. Eles vivem uma vida de aparência, prega que está por cima da carne seca, enquanto que está comendo ovo. Tá? Deu para entender o que eu estou dizendo? Prega que está comendo do bom e do melhor, enquanto está comendo o pior. Pregam que está calçando e vestindo do bom e do melhor, enquanto está vestindo o pior. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é fingimento, isso é pecado. Eu e você devemos ser um exemplo para todos, e todos devem olhar para mim, para você, pregador, e ver a simplicidade de Cristo em mim, em você. A simplicidade, a humildade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer momento. Os arrogantes, os soberbos, os exaltados, serão sempre humilhados, mas os humildes serão sempre exaltados por Deus. Então eu vejo pregadores esmurrando púlpito, acusando o pecado do povo, apontando o defeito do povo, enquanto que ele mesmo não olha para dentro de si e não julga ele mesmo para ver se ele não está sendo um hipócrita. Quem sabe você está como o profeta Isaías, que no começo do seu ministério, do capítulo 1, 2, 3, assim por diante, ele fala: ai da cidade, ai de fulano, ai de ciclano, ai de bertano. E quando chega no capítulo 6, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos agora viram o Senhor dos Exércitos. Ele tem um encontro com Deus, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, e Deus libera imediatamente um serafim que pega uma brasa viva do altar de Deus com a tenaz, vem e queima os lábios do profeta e diz para o profeta: é retirado de você agora esses lábios impuros seus. Quem fala mal do seu irmão tem os lábios impuros. Quem aponta defeitos do próximo está tomando o lugar de Deus. Somente Deus pode nos condenar, somente Deus pode nos julgar. O que nós devemos é simplesmente pregar a palavra de Deus, ensinar o povo a andar em santidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar em santidade. Ensinar o povo a ser dizimista, mas eu mesmo tenho que ser dizimista. Ensinar o povo a ser esposo de uma mulher só, eu também tenho que dar o bom exemplo de ser esposo de uma mulher só. Ensinar os jovens a não cometer fornicação, eu também tenho que analisar também a minha juventude, se eu também não fui um fornicador. Deu para você entender? Jesus está dizendo para mim e para você nesse vídeo aqui: olha para dentro do seu coração, veja aonde é que você tem caído e se arrependa. E se arrependa. E se arrependa, que o Senhor está pronto para perdoar. Sansão se arrependeu no momento da sua morte, e o cabelo dele cresceu. Ele pede para Deus com lágrimas, agora cego, sem visão, porque os filisteus haviam vazado os olhos dele, havia colocado ele para servir de escárnio ali perante Dagon,
o Deus dos filisteus. E agora ele pede a Deus perdão por ter pecado, por ter perdido os 7 espíritos que repousava sobre ali as suas 7 tranças. É uma tipologia que eu estou fazendo, tá certo? Eu só estou dando uma simbologia das 7 tranças de Sansão. Ele agora é revestido outra vez com os 7 espíritos de Deus. E aí você já sabe da história. Ele derruba as colunas do templo de Dagon e todos que estavam ali morreram juntamente com ele. Eu não quero você, pastor, venha morrer juntamente com a igreja, porque a igreja é um candeeiro. O castiçal, os 7 castiçais, simboliza as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas que estavam na mão do Senhor, que João viu, simboliza os 7 pastores que Deus carrega na mão. Então Deus carrega o pastor na mão dele. Os 7 castiçal, o candelabro, simboliza as 7 igrejas da Ásia, os 7 Espíritos de Deus também. Então não venha a morrer, pastor. Você é uma estrela de Deus. Deus te chamou para brilhar, assim como Jesus brilhou. No livro de Atos está escrito que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristão. 3 passagens na Bíblia falam a respeito disso. Quando Paulo está se defendendo perante o rei Agripa, o rei Agripa fala assim: Paulo, por pouco você me converte a ser um cristão. Então, quase, faltou pouca coisa para Paulo ganhar o rei Agripa para o Evangelho. Então, que Deus nos abençoe e que nunca falta sobre a nossa cabeça o azeite e a nossa vestimenta seja sempre alva. Tá ok? Deus abençoe. Eu sei que ficou um pouco muito grande este vídeo, mas eu tenho certeza que no próximo a gente vai fazer mais curto. Tá ok? Ó, inscreva-se no meu canal aí no YouTube, tá ok? Apóstolo Martins. E também curte também a minha página no Facebook, Mensagens do Apóstolo, tá ok? Deus abençoe, seu amigo de sempre, apóstolo e jornalista Martins. Shalom Adonai.